Em um movimento inusitado para os padrões da época, sem o suporte de uma grande gravadora, uma jovem artista atraía atenções e levantava burburinhos nas ruas do Rio de Janeiro. Logo em sua primeira apresentação no Jazz Mania, na capital fluminense, em setembro de 1987, a repercussão foi enorme. Abre aspas, a nova sensação da cena musical brasileira, diziam os jornais da época. Ao longo das próximas semanas, tornou-se conhecida tanto pelo público jovem e fã de rock, como pelo público adulto de jazz e de MPB. Nas portas dos clubes noturnos, filas enormes para presenciar o disputadíssimo espetáculo da turnê Veludo Azul. Nos palcos, um repertório eclético que ia do cancioneiro regional ao resgate de nomes importantes da música brasileira, entre eles Tim Maia, Os Mutantes e Roberto Carlos. Era o princípio do que viria a se tornar uma das carreiras mais bem-sucedidas da música brasileira. Era o princípio da obra de Marisa Monte. Se você caiu aqui de paraquedas, não sabe o que está acontecendo, eu sou o Kleber Fak e esse é o primeiro de uma série de 3 programas onde vamos revisitar os 3 primeiros trabalhos de estúdio da Marisa Monte. E junto comigo tem o meu amigo Renan Guerra e eu já quero começar com uma pergunta. Eu sei que você gosta muito de Maria Bethânia, você gosta muito de Gal Costa, você é apaixonado por Adriana Calcanhoto, gravou inclusive uma sequência de 3 episódios também, analisando a carreira dela, mas eu quero perguntar qual que é a sua relação com Marisa Monte, como que essa mulher entrou na sua vida, Renanzinho? Eu acho que… primeiro, olá, né, meu pessoal, meus ouvintes. No início, eu acho que não tem um início para quem nasceu nos anos 90. A Marisa Monte estava ali, ainda mais para alguém como eu, que é viciado em novelas. Então, as trilhas sonoras de novelas sempre tiveram a presença da Marisa Monte. Nesse momento que eu comecei a me interessar mais profundamente pelas cantoras de MPB, tanto Bethânia, Gal, Adriana Calcanhoto, eu comecei a escutar as discografias delas. Eu também adentrei na discografia da Marisa Monte. E aí, como eu tinha feito esse caminho com as outras, eu tentei fazer a ordem cronológica das coisas. E aí, quando eu caí nesse disco que a gente vai discutir aqui hoje, eu tomei um susto. Eu fiquei assim, o que é isso? O que é isso que é diferente daquelas outras coisas que eu estava acostumado a ouvir ali no início dos anos 2000, né? Que já era outro cenário de Marisa Monte. Então, acho que foi uma surpresa muito interessante descobrir também essa multiplicidade da Marisa Monte e entender que ela é uma artista meio que fundamental para tudo aquilo que eu escuto depois, né? Perfeito. Eu tive uma experiência parecida, porém diferente. Eu acho parecida no sentido de todo mundo conhece Marisa Monte no Brasil, ainda mais quem cresceu nos anos 90, é impossível. Ela tem pelo menos às vezes até 2 grandes hits assim por novela. Ela conseguia enfileirar sucessos ali, dominava as paradas de sucesso no Brasil. Então ela era de fato uma artista de um apelo popular enorme. Mas o meu contato definitivo com a obra de Marisa foi quando em 2006 eu fiz uma cirurgia e eu fiquei debilitado no quarto. Eu não podia sair, eu não podia fazer esforço, então eu ficava só no quarto ou breves momentos sentadinho na frente do computador ali. E aí, nessa época, tinha uma coisa chamada Orkut e uma comunidade chamada Discografias. E aí eu lembro que tinha um tópico Marisa Monte, né, que surgiu, assim, foi a primeira coisa que eu cliquei ali que surgiu. E aí eu lembro que tinham umas pessoas comentando quais eram os melhores discos da Marisa Monte. E aí todo mundo recomendava o Verde Anil, Amarelo Cor-de-Rosa e Carvão, como para começar. Comecei exatamente por esse e me encantei. Na mesma época também tinha uma novela chamada 7 Pecados, que tinha Marisa Monte na trilha sonora, e ela tinha acabado de lançar os 2 álbuns dela, né, em conjunto, o Universo ao Meu Redor e o Infinito Particular. Então meio que tudo convergiu para que eu me interessasse pelo trabalho dessa mulher, e ela acabou se transformando assim em uma das minhas artistas favoritas, se não a minha cantora brasileira favorita de todos os tempos. Talvez seja a que eu mais retorno, ouço bastante com muita frequência. Então tem os discos de vinil que eu fiz questão de comprar o que eu consegui, mas é uma que não sai aqui do meu celular jamais.
Essa época da dupla de CDs, ela tava na trilha de Pé na Jaca, que também tem a ver com a minha inserção em cantoras de MPB. Aí, ó. Que tem a Marisa Monte, tem a Maria Bethânia com Cheiro de Amor, e tem a Cel. Eu lembro que eu descobri a Cel na trilha sonora dessa novela e fiquei completamente enlouquecido, indo atrás de todas as coisas dela. Isso era 2006, eu acho. É, perfeito. Mas quem é Marisa Monte? Filha do engenheiro Carlos Saboia Monte, da Silvia Marques de Azevedo Monte, Marisa é descendente de Branca Dias, uma cristã nova e senhora de engenho do período colonial brasileiro em Pernambuco, que foi processada pelo Santo Ofício sob a acusação de praticar, gente, secretamente o judaísmo. Então, assim, ela tem uma trajetória que está diretamente relacionada ao Brasil, à história do Brasil, assim. Então é um fato bem impressionante, assim. Nascida no Rio de Janeiro no dia 1º de julho de 1967, Marisa Monte desde muito cedo demonstrou interesse por música e ainda criança fez aulas de piano e bateria. Então ela circulou ali pelos instrumentos. Ela é multi-instrumentista, ela toca de tudo um pouco, inclusive nas apresentações ao vivo. E ela amava Maria Callas e Billie Holiday, assim como Carmen Miranda e a música brasileira. E eu acho que aí entra num aspecto que eu acho muito importante da obra da Marisa, que vai se refletir nesse primeiro disco que a gente vai conversar aqui hoje, é o quanto de fato ela gosta de música brasileira, ela gosta muito de música brasileira, e não falo apenas de música brasileira no sentido único, gosta só de samba, gosta só de pagode, ela realmente gosta de todos os estilos, ela circula, e mais do que isso, ela pesquisa sobre música, principalmente samba. A relação dela com a Portela é uma coisa assim, bem explícita e documentada, tanto que ela é produtora de um documentário essencial ali sobre a história da Portela. Eu acho que esse é um dos primeiros aspectos que me chama a atenção, é o quanto ela realmente gosta da música brasileira, assim, né? Sim, ela tem esse olhar de pesquisadora. É algo muito interessante que eu até comentei na gravação de um clássico sobre a Beth Carvalho, que a Beth Carvalho falava muito isso, que o samba não tem pessoas que façam esse trabalho de pesquisa e de memorabilia mesmo, de valorizar esses artistas, esses compositores. E eu acho que a Marisa Monte tem uma relação com a Portela, com esses compositores da velha guarda, de pesquisa, de trabalho, de fazer esse recontar dessa história que é muito interessante e precisa ser guardada, né? E com 18 anos, Marisa foi morar em Roma, disposta a se aprofundar nos estudos de canto lírico, e antes de voltar para o Brasil, ela fez um show em Veneza, onde se reencontrou com o produtor Nelson Motta, que dirigiu seus primeiros shows profissionais no seu retorno, produzido por Lula Buarque de Holanda. A Marisa já tinha feito um contato prévio com o Nelson Motta antes de sair do Brasil para estudar na Itália. Lá eles se reencontraram, eles tiveram um romance ali durante um período, mas esse reencontro foi decisivo para isso. E sobre esse período, o Nelson Motta já escreveu: conheci a Marisa Monte com 18 anos no final de 1985, no Rio de Janeiro. Recebia atendendo um pedido da minha irmã, amiga da mãe de Marisa, que queria uma orientação sobre professores e escolas de canto em Roma, onde eu estava morando, e para onde Marisa estava indo estudar. A garota estudava desde os 14 anos e queria ser cantora de ópera, mas gostava e tinha boa cultura de jazz e música brasileira. Dei-lhe alguns nomes e endereços, voltei para a Itália e não a vi mais. Um dia em Roma, meses depois, fiquei sabendo dela através da jornalista Mônica Falcone. Marisa estava indo estudar em Veneza, passou uns tempos em casa de amigos e me contou que aqueles poucos meses em Roma tinham sido suficientes para que ela entendesse que não seria feliz vivendo fora do Brasil, que para fazer carreira no mundo lírico tinha que viver no exterior, que tinha achado uma chatice acadêmica e sua breve passagem por academias e professores italianos. Ia voltar para o Brasil, mas no dia seguinte faria uma apresentação, um showzinho meio improvisado num bar veneziano, acompanhada somente pelos violões do amigo Roberto Bortolucci, simpático dublê de músicos e camarriere, casado com uma rosa brasileira, apaixonado pela MPB e sabedor de ritmos e harmonias das principais canções de Chico, Caetano, Milton, Gil e etc. Então essa coisa dessa relação dela com o Brasil foi tão forte que meio que mudou os rumos do que ela inicialmente pensava como a carreira artística dela.
Eu acho curioso nessa coisa de Zona Sul Carioca, gente, pessoas bem nascidas, todas têm muita correlação e todas se auxiliam e é muito fácil as coisas. Que por ela já estudar música e estar nesse universo de trocas artísticas e convivendo com muitos outros artistas, ela já era meio que sondada por algumas gravadoras desde o início dos anos 80. E é curioso que o lançamento dela em disco acontece pela primeira vez em 1985, ainda antes dessa viagem dela para a Itália, que é quando ela grava uma música chamada Sábado à Noite para a trilha do filme Tropiclip. Eu acho sempre um trava-língua o nome desse filme. Esse filme é de uma fase no cinema brasileiro. Ali nos anos 80, a gente teve um momento em que existia o nicho filme brasileiro para jovens. Vem ali com o Menino do Rio, Bete Balanço, essas coisas todas. Tropiclip é mais um desses, mas tipo, não foi um grande sucesso como os outros. Mas o fato é que nos anos 80, essas trilhas eram lançadas em vinil. O que, sei lá, tipo… Nem nos anos 90 as trilhas de filme era muito raro também ser lançada em CD, mas nos anos 80 quase todo filme tinha uma trilha em vinil, e a trilha tem a Marisa cantando e ela já aparece o nome dela na capa, assim. Esse filme é uma trupe de jovens, Zona Sul Carioca, que eles decidem criar uma produtora de videoclipes. Então é uma fase que ainda nem tinha MTV no Brasil, essas coisas, mas o videoclipe já era uma linguagem moderna. A gente tinha a Abril Vídeo, que era meio que a pré-MTV, que era uma parceria da editora Abril com a Gazeta, eles exibiam clipes, essas coisas. Então isso já existia, essa experiência de música. Tinham as exibições do Fantástico também, que era o grande chamariz, assim, os grandes clipes estreavam no Fantástico no Brasil nessa época. Sim. Mas foi só depois de iniciar a turnê Veludo Azul, excursionar entre o Rio de Janeiro e São Paulo, onde dividia os palcos com um cara também novato, um jovem cantor, que era o Ed Mota, que a Marisa assinou contrato com a EMI. Só que diferente de outros projetos da época, a Marisa decidiu seguir um caminho particular, gravando um álbum ao vivo e sem retoques. Era uma tentativa da artista em se provar para o público e para a imprensa, mostrando que as longas filas e os shows disputadíssimos no Rio de Janeiro não eram obra do acaso. E é muito curioso, assim, dessa parceria dela e do Ed Mota, porque era um repertório muito calcado ainda no soul. É bem interessante, assim, pegar essa fase, porque essa relação que a gente tem da Marisa hoje com a música brasileira, ela era um pouco diferente nessa época. Ela ouvia muito do soul brasileiro, ela cantava muito Tim Maia ao vivo, ela tinha uma relação muito forte com Tim Maia. Então era um repertório muito interessante, e eu acho que acaba se refletindo nessa atmosfera do disco ao vivo, que tem um olhar muito curioso tanto pro soul quanto pro jazz, e a música brasileira meio que vai entrecortando esses elementos ali. Assim, em outubro de 1988, Marisa se apresentava no Teatro Vila Lobos e gravava ao vivo um especial de TV exibido primeiro pela TV Manchete no final do ano, antes mesmo do disco ser lançado oficialmente. M&M, como foi chamado o álbum, saiu em 1989, foi lançado em LP e VHS e trazia um repertório que vai de samba, jazz, black music, blues, soul, bossa nova e rock. Acho interessante a gente citar aqui que esse especial da TV Manchete foi dirigido por ninguém mais, ninguém menos que Walter Salles. Mais uma dessas coisas que eu falei, todos muito bem relacionados, de uma elite cultural brasileira, todos juntos produzindo. Mas é um especial muito, muito bonito. E é também uma escolha muito curiosa, por ela ser uma cantora novata, que não tinha disco ainda, que ela só tinha esse burburinho em torno do nome. É curioso as escolhas de datas, porque o especial é exibido em dezembro, o que também já é um momento nobre da TV, que é, por exemplo, a gente sempre tem apresentações de artistas que já são consagrados. É muito difícil alguém fazer uma aposta num artista novo, só que ela já tinha esse nome que vinha repercutindo na mídia. E também é curioso que o disco dela é lançado em janeiro, que também é uma data fase… morta. É um tempo que quase não se lança discos. Ainda mais quando você vai apostar num novo artista. Às vezes um grande artista ousa lançar um disco em janeiro, porque as pessoas vão ouvir. Mas tipo, um disco de estreia de uma gravadora grande é uma coisa rara e é muito interessante.
Antes da gente descer aqui pro repertório, eu quero entender de você qual que é a sua relação com esse disco hoje, ouvindo, como que você percebe ele, qual que é a sua relação mais de 3 décadas depois de lançado, qual que é o impacto do MM pra você? Eu acho um disco excelente. Toda vez é um disco que eu volto muito pra ouvir ele inteiro, sabe? Porque eu acho que, por mais que tenha ali o hit Banksy Kiss, tem muitas outras coisas. E eu acho que ele tem uma cara muito específica que é muito diferente. E eu acho que ele é meio único dentro da discografia da Marisa. Isso eu acho muito interessante. Que tem uma experimentação, uma coisa específica que ela não iria fazer depois. Até por coisas naturais da mudança dela de carreira mesmo. E acho também interessante por ser um disco de intérprete, né? Sim. A gente pensa muito na Marisa hoje em dia como uma grande compositora. E é interessante aqui como ela se mostra também como intérprete, se apropriando dessas canções e fazendo com que essas canções se tornem dela, né? Perfeito. Eu acho que a palavra desse disco, pra mim, é repertório. Eu acho que é uma escolha inteligentíssima, assim, o que ela faz. Ela começa ali estreitando relações com aquele que viria a ser um dos seus principais parceiros criativos, né? Que é o Arnaldo Antunes, com a escolha de regravar Comida, que é uma música que o Titãs lança em 1987, no Jesus Não Tem Dente nos Países Banguelas. Ela já traz essa interpretação dela que é muito significativa. Ela pega essa atmosfera meio jazzística numa música que era originalmente um rock. E aí ela vai passeando num repertório que tem Chocolate, que é uma música de Tim Maia, Ando Meio Desligado, que é uma música dos Mutantes. Ela vai para Preciso Me Encontrar, do Candeia, que é um repertório de samba que posteriormente ela viria incorporar de uma maneira ainda mais interessante. Ela vai pro Shot das Meninas, ela vai pro Negro Gato, que é uma música que foi meio que eternizada ali pelo Roberto Carlos, e aí ela termina ali numa sequência de músicas em inglês, mas ela também tem um canto afro ali, que é o Lenda da Sereia, Rainha do Mar. Então assim, é curioso como de um jeito ou de outro esse disco meio que aponta todos os caminhos que a Marisa vai percorrer pelos próximos anos, desde a música romântica brega, o samba, o pop, o rock, meio que é uma carta de apresentação e é ela meio que falando assim, olha gente, eu sou muito boa no que eu faço e eu sou boa em todos esses ritmos aqui possíveis, sabe? Então, eu acho bem curioso. E é interessante que, pra mim, o MM ele veio muito posteriormente, porque por ele ser um disco ao vivo, meio que eu não dava muito crédito pra ele, assim. Então, eu ouvi toda a discografia da Marisa e só depois que eu voltei pra ele. E eu sinto que ele é, de fato, o trabalho mais interessante da carreira dela no sentido dessa diversidade e de como ela consegue amarrar coisas que são muito distintas dentro dessa atmosfera única dentro desse show, né? É muito interessante, eu acho, até pelo espírito do tempo ali de final de década. Ela pega coisas que não estavam em alta. Quando a gente pensa no Tim Maia, o Tim Maia não estava em alta naquele momento. O Tim Maia era essa figura polêmica, estranha. Ele não parece questões. Que é um disco dos anos 80, né? Ele parece um disco de um outro tempo, assim, de um tempo delas. Eu acho que é por isso até que ele meio que marca aquilo que vai definir os anos 90, né? Sim. Ele é meio que uma virada de chave. Ele sai no início de 89, mas ele é meio que uma determinação do que vai acontecer nos anos 90. E eu acho interessante que ela pega, por exemplo, esses sambas clássicos, que também não era uma coisa que estava em alta, que as pessoas estavam pesquisando ou buscando. As pessoas que buscavam essas músicas antigas, essa forma de cantar, eram, tipo assim, poucas artistas que não tinham grandes espaços. Era, sei lá, o Rumo aos Antigos, umas coisas que não faziam sucesso. Então é muito interessante que ela pega isso e coloca um holofote diferente. E aí ela vai ter um olhar, por exemplo, para essa música nordestina que muitas vezes as pessoas do Sul e Sudeste achavam como uma música menor, como Sim. uma música que não era interessante. Eu acho que ela tem olhares para dentro do Brasil que muitas pessoas não tinham. E eu acho que isso é a diferença dela. Por mais que ela tivesse dentro desse círculo que eu falei, que eu citei algumas vezes, de artistas, de uma elite cultural e tudo mais, ela tem um outro olhar de pesquisa pro Brasil que é diferente dessas pessoas. E eu acho que isso é o que faz ela se destacar aí nesse momento. Tem um outro aspecto que eu acho que é muito característico desse disco e que eu acho que ela foi perdendo ao longo dos anos,
que esse disco tem um toque de gracejo, ele tem uma graça, uma leveza que eu sinto que nos outros não tem. Eu acho que a escolha de, por exemplo, Chocolate traz muito disso. Um toque meio que de humor mesmo, assim, de brincar com as possibilidades, de não se levar a sério, sabe? Ela faz as coisas de um jeito muito bem elaborado, mas é meio que interpretativa, quase como se ela estivesse emulando algumas dessas cantoras antigas. Eu acho que fica bem representado no South American Way, no próprio Negro Gato, ela joga muito Negro com Gato. isso, assim. Parece que ela tá tirando... Ao mesmo tempo que ela tá tirando sarro, ela tá homenageando, sabe? Então ela tem um senso de humor, assim, muito particular dentro desse espetáculo. E eu sinto que o público embarca ali junto com ela. Ela manipula isso de um jeito muito interessante também o tempo inteiro durante a apresentação. Então, eu acho que tem a ver com essa estrutura também da indústria da música nos anos 80. Quando a gente pensa que era muito comum que espetáculos musicais, shows, né, fossem pensados enquanto apenas um show e depois eles viravam um disco. Esses shows eram testados muito ao vivo. Isso, grandes cantoras também faziam isso. A Gal fazia isso, Elis fazia isso, era usual. E artistas independentes também tinham essa estrutura de você testa muito uma coisa ao vivo e depois se transforma num disco de estúdio. No caso dela, vira um disco ao vivo também, mas eu acho que traz ainda essa estrutura quase experimental que você tem no palco. E eu acho que, como ela se torna uma artista muito grande, ela ainda tem depois algumas cobranças, eu acho, de você estar dentro de uma grande indústria e precisar seguir determinados padrões. Não que ela seja dominada por isso, porque, querendo ou não, a Marisa Monte, durante mais de 20 anos, ditou os padrões da indústria para as cantoras. Mas eu acho que, querendo ou não, fica uma cobrança velada de que ela tem que render sempre a mesma coisa que ela rendeu antes. E aí eu acho que, querendo ou não, isso também vai mudando a forma como você trabalha, como você produz, e daí às vezes tira um pouco dessa leveza, dessa coisa específica. E também tem, acho que, a questão de um primeiro disco ter essa sensação de que é uma carta de apresentação. Então você precisa apresentar todas as cartas que você tem na manga e mostrar meio que uma história musical. Um segundo, um terceiro disco, às vezes ele compete mais a esse pequeno espaço de tempo entre as produções, né? E na turnê nacional e internacional, a Marisa conseguiu emplacar o seu primeiro grande sucesso, que é Bem Que Se Quis, que é uma versão que o Nelson Motta fez para a canção do italiano Pino Daniel e que ao longo dos anos fez parte da trilha sonora de 3 novelas da Rede Globo: O Salvador da Pátria, O Rebu e posteriormente em Verão 90. E aqui eu quero descer para essa canção em específico porque é bem impressionante o quanto ela ainda hoje é muito importante dentro dos shows da Marisa, assim. Seja ela cantando integralmente, ou uma vez, por exemplo, que eu vi que ela não cantou essa música em nenhum momento durante o show, e quando ela tava se despedindo do público, ela começou a puxar a capela. Bem que se quis. E aí o público continuou e ela saiu do palco, sabe? Então eu acho que é uma dessas músicas que... é uma dessas grandes versões que a música brasileira adapta e que eu sinto que ela continua ressoando até hoje. Mas que, acima de tudo, a voz dela, nessa primeira versão, é uma coisa espetacular. A voz dela, na verdade, nesse disco inteiro, assim, é uma coisa Sim. que pra mim é assustadora e assim, não é a voz, são as vozes, porque cada música ela tem uma interpretação completamente diferente da outra, né? Sim, de Bem Que Se Quis eu acho que é uma faixa gigantesca. A presença da música em Salvador da Pátria foi muito importante para o sucesso radiofônico. A novela estava passando de novo no Viva, no passado, se eu não me engano. E é muito curioso porque a música tocava toda hora. E ela vai aumentando de repetições ao tempo, a duração da novela. Porque quanto mais a novela era exibida, as pessoas gostavam mais da música. E eles inseriam mais vezes essa música da novela. Nossa, ela deve ter ganhado um dinheirão nessa época com isso. Sim, nessa época era excelente, né, pra fazer essas coisas. E sobre a voz dela, é muito curioso também, porque isso é outra mudança de chave dessa fase, que é muitos discos dos anos 80, eles já tinham uma pós-produção pesada, digital. Então, muitos discos já tinham essa limpeza da voz. Eles corrigiam certas imperfeições, especialmente de cantoras novas, que iam lançar seus discos de estreia.
E o disco da Marisa Monte, por ser ao vivo, ele capta todas as possíveis imperfeições. Tanto que às vezes tem algumas músicas, às vezes o som tá mais baixo, tá mais alto. Coisas naturais de uma captação ao vivo. Só que você não vê imperfeições na voz dela. Não tem. E acho que isso é tipo assim, fantástico. Que tipo de outra pessoa tem isso? Sei lá, a Gal em Fatal, sabe? É um negócio muito raro, assim, é muito bonito. Porque ela é a prova de que ela é uma cantora do palco, é uma cantora daquele espaço ali, que é do ao vivo. E eu acho que isso também traz um frescor muito marcante para essa virada de década. Quero saber, Renan Guerra, quais são as suas canções e interpretações favoritas dentro desse MM? Enquanto você escolhe aí, obviamente, bem que se quiser aqui mexe com o meu coraçãozinho, mas reouvindo recentemente, Lenda das Sereias, Rainha do Mar é uma música que eu falei, caralho, isso aqui é muito lindo. Parece que ela ouviu Lia de Itamaracá sem nunca ter ouvido Lia de Itamaracá, assim, ela interpreta de um jeito fabuloso. Mas tudo que ela vai pra essa coisa meio que brincando com jazz, como comida, sabe? Que ela dá aquela arranhada na voz, assim. E no Negro Gato também, eu acho que é tudo tão bem trabalhado, é tão bem explorado, assim, que é difícil de... É tudo, assim, o shot das meninas é uma que também eu acho, caralho, é muito bem trabalhado e ela traz essa coisa desse gracejo. Mas o que você gosta aí? Ela mistura o shot das meninas com Severina Chic Chic. E aí no meio, ela faz tipo assim, ela tá cantando, aí do nada ela fala My Heart Belongs to Daddy, que é tipo uma canção clássica do Cole Porter. E eu acho incrível que ela faz essas inserções, essas brincadeiras. Tanto que em Chocolate, por exemplo, ela fala em alguns momentos É Proibido Fumar, que é a música do Roberto Carlos. E ela faz essas mudanças. Chocolate tem essa curiosidade de que é uma faixa que ela inclui, né, versos que não existiam na versão original do Tim Maia. E ela fala, não quero pó, não quero rapé, não quero cocaína, me liguei no chocolate. E é curioso, porque quando eu era criança, eu conhecia essa música primeiro na versão do Tim Maia. Eu achava essa música que tinha um tom quase infantil. Sim. A minha ingenuidade, eu achava que era alguma coisa assim. Tipo, sei lá, depois a Marisa até gravou outras coisas, tipo… aquela do Jujuba, Guaraná, umas coisas assim. Achava que era nessa mesma toada. E aí, só depois, mais tarde, que eu fui descobrir que o chocolate ao qual o Tim Maia se refere é um tipo de haxixe. Que crianças que estiverem ouvindo, não joguem isso no Google, mas adultos, vocês podem jogar no Google haxixe de chocolate, vocês vão ver que realmente parece uma barrinha de chocolate. E aí faz todo sentido que ela use essas outras… Essa frase que ela insere. E o Tim Maia gostou muito, né, dessa brincadeira que ela fez. Uma barrinha de chocolate, mano. E tem gente que comercializa como barrinha de chocolate. E é incrível que obviamente o Tim Maia adorou essa inserção dela nessa frase, que a gente sabe que o Tim Maia… a gente sabe o que era do Leme até o Pontal, então faz todo sentido. Mas eu gosto também, eu acho muito interessante essa parte final do disco, que tem faixas que mostram esse lado do jazz da Marisa Monte e de toda essa formação dela em canto lírico. Por exemplo, a presença de Bess You Is My Woman Now, da ópera do Gershwin, que ela traz aqui a presença do Nouvelle Cuisine. Quem canta com ela nessa faixa é o Carlos Fernando. O Nouvelle Cuisine era uma banda de jazz aqui de São Paulo que cantava esses standards, esses sucessos clássicos do jazz dos anos 30 e 50. E é interessante porque mostra meio que essas possibilidades vocais da Marisa e esse estudo todo que ela fez antes desse disco, né? Acho que isso também é interessante, esses caminhos que ela percorre. Mas eu acho que no final das contas, dessas loucuras todas que ela faz aqui, eu ainda me encanto muito com essa abertura com Comida, porque bonito. Eu acho que é uma música excelente, em todas as suas versões. E eu acho muito diferente, muito ousada para ser uma faixa de abertura.
considerando que nessa época as pessoas ouviam em vinil, então você realmente ouve ali na ordenzinha toda. Acho isso muito, muito incrível. Acho uma é engraçado que o público, como você falou, essas músicas eram testadas antes. O espetáculo Veludo Azul já vinha circulando ali há um bom tempo. Então, se você ouve o disco hoje, você vai ouvir o público gritando comida, comida. Então, as pessoas quem acompanhava a Marisa já sabia que ela abriu o espetáculo com essa música, né? Sim. E será que MM fez sucesso? Fez, foi um sucesso instantâneo. Estima-se que o trabalho tenha vendido 500 mil cópias na época em que foi lançado. Hoje o álbum já contabiliza mais de 700 mil cópias vendidas. E aí é sempre bom a gente jogar nesse número pirataria, porque quando eu ouvi lá na época do Orkut não foi legalmente, foi baixado. Então pode colocar mais algumas milhares de cópias aí. E o MM foi um sucesso de público e crítica, não apenas abriu portas para Marisa Monte, como veio a orientar o modelo da indústria da música no Brasil pelos próximos anos, como o Renan já adiantou. Por todo o país, diferentes gravadoras buscavam pela sua própria Marisa, o que acabou sepultando criativamente muitas jovens artistas, porém abriu passagem para outras tantas tão importantes quanto ela. Então, Cássia Eller, Adriana Calcanhoto, Zélia Duncan, todas elas foram contratadas pelas gravadoras justamente como uma forma de rebater ou perpetuar esse sucesso da Marisa Monte. A Cássia Eller é uma que especificamente eu li recentemente materiais sobre ela, então a gravadora tinha de fato esse interesse em transformar a Cássia Eller em uma nova Marisa Monte, assim. Obviamente ela foi para um outro rumo, tanto que se você pegar os 2 primeiros discos da Cássia Eller, ela meio que atuando como intérprete, menos como compositora ali, menos participativa nesse sentido, até que demora ela a engatar, entender a identidade dela. Eu só ia dizer que ela muda a forma de cantar dela também por causa da Marisa Monte, né? Sim. Porque o filho dela, o Chico, diz pra ela: por que você não canta bonito que nem a Marisa Monte? Você fica gritando. Não, muito curioso, assim. E aí, assim, o MM, ele é um trabalho tecnicamente fechadinho ali dentro desse espetáculo da Manchete, só que em meados de 2020, enquanto se preparava para entrar em estúdio e produzir um novo álbum de inéditas, que é o Portas, que é o disco que saiu em 2021, a Marisa Monte decidiu vasculhar os próprios arquivos e estabelecer parcerias com arquivistas, biblioteconomistas, pesquisadores e restauradores de áudio para resgatar parte do material compilado nesses primeiros anos de carreira. E o resultado desse processo, que resultou num projeto chamado Cinefonia, com diferentes relançamentos e realidades finalmente expostas ao público, está no EP Princípios 1989-1992, que mapeia esses momentos iniciais e traz, entre outras coisas, versões para músicas já conhecidas e uma apresentação ao vivo de These Are The Songs com o Ed Mota. Então, assim, como a gente falou o tempo inteiro aqui, o MM é um disco ali que ela foi feito a partir de estúdios, de ensaios, de apresentações ao vivo. Tem muito registro, muita coisa que a Marisa tinha arquivado ali. Ela fez parceria com muita gente para jogar a luz nesses projetos e finalmente apresentar isso ao público. Essa fase toda da Marisa Monte ali nos anos 80 e dessa mudança, e como ela modifica a indústria, é muito curioso a gente pensar, por exemplo, que quando ela chega, é um momento em que as cantoras brasileiras parece que tinham perdido a sua força. E aí eu falo isso no sentido de que, quando virou para os anos 80, a gente teve um especial na Rede Globo que foi o Mulher 80. Nesse especial a gente tinha as grandes cantoras, né, que eram Bethânia, Gal, Elis e a Rita Lee. E elas eram tipo as estruturas maiores ali. A gente perdeu Elis então durante os anos 80. No final dos anos 80 a Gal tá fazendo uns discos que já são tipo assim bem exagerados, meio cafonas, né? E aí a Bethânia sempre seguiu no caminho dela lá, à margem de todas essas coisas, mas quase todas as outras pessoas que são apostas ali dentro desse programa, a única que se manteve muito cool e muito moderna desse programa foi a Marina Lima, porque as outras, por exemplo, a Simone e a Joana enveredaram por um caminho muito cafona, assim, nos anos 80, tanto que a Joana passa, tipo assim, a ser esquecida pela crítica musical, porque depois ela vai virar cantora religiosa, gravando Padre Zezinho, umas coisas assim. A Simone entra também por umas cafoníssimas. A Fafá de Belém entra numa linha muito popular.
não acho necessariamente ruim, mas são os discos, tem os discos bons, tem outros ruins. E aí eu acho que quando a Marisa chega, ela é uma lufada de uma coisa completamente diferente. Porque a gente estava pensando numa estrutura em que as pessoas vinham daquele universo Michael Sullivan e Paulo Massadas. Que é uma estrutura de muita exagero eletrônico em cima, muita… uma produção exagerada, uma produção cafona bem anos 80. E quando a Marisa Monte chega, ela é uma outra estrutura, porque ela é jazz, ela é límpida, é a voz, e tem uma banda de verdade fazendo coisas ali. É uma coisa muito chique. E aí eu acho que isso é muito interessante. No livro do DJ Zé Pedro, que é Meus Discos e Nada Mais, ele escolhe esse disco da Marisa Monte como o disco preferido dele. Dela, né, no caso. E aí ele fala que ele assistiu o show antes do lançamento do disco. E aí, na época, você podia fazer você fazia uma pré-venda. Você comprava o disco numa pré-venda. Então você já ia lá, já pagava seu disco, depois no dia você só ia retirar quando o disco chegava. E tinha essa expectativa. Pra você ver, fazer uma pré-venda de um disco de um artista que ainda nem lançou nada. É muito curioso. E essa forma como o trabalho da Marisa vai impactar em todas as outras cantoras, é interessante até a própria Adriana Calcanhoto, que depois vai virar uma parceira, uma colega de trabalho, uma amiga dela. É que o primeiro disco da Adriana Calcanhoto não é bom, porque a gravadora queria fazer da Adriana Calcanhoto uma nova Marisa Monte. O Enguiço da Adriana Calcanhoto saiu em 1990 e é um disco de intérprete. Aí eles tentam fazer com que a Adriana faça esses jogos de vozes e que faz essa coisa, às vezes, com a voz impostada, cantora do rádio, voz assim, voz assado. E o disco é uma confusão, porque aquilo não é a Calcanhoto. A gente vai ver no próximo disco, no Senhas, que a da Calcanhoto é outro caminho. É ela cantando baixinho, é ela fazendo o jeito dela, com outras vozes. Eu acho que eles ficaram ali nessa, tentando fazer acontecer muitas Marisas Montes, e não Marisas aos Montes, né, que as pessoas falavam. Sim. E não aconteceram. E é bizarro porque ela continua sendo um referencial. Nos anos 2000 tem um monte de cantora que eu acho horrível. E eu só revelo os nomes na mesa de bar, gente, porque eu não quero ser processada. Mas tem várias que conseguiram ainda assim fazer sucesso. E elas são basicamente uma cópia idêntica à Marisa Monte. E de tudo, assim, eu fico passado que tem umas copiam. Roupa, cabelo, tudo. Eu lembro que até quando a Tulipa Ruiz surgiu em 2010, o grande diferencial era a forma como as pessoas falavam que ela, pela primeira vez, a gente estava começando a ter cantoras que paravam de emular Marisa Monte, sabe? E que foi durante 30 anos, praticamente 20 anos, na verdade, esses clones atrás de clones, atrás de clones. E eu acho que muitos deles também estimulados pelas próprias novelas, que queriam ali ter uma nova Marisa para emplacar o sucesso nos tempos que ela estava em hiato ou estava fazendo algumas outras coisas, né? Sim, e aí eu acho que o foda disso é que colocam essa pressão sobre essas novas artistas que às vezes não tem nenhuma relação com esse universo que é o universo da Marisa. A Marisa só dá certo e funciona porque ela tem uma junção de vários fatores ali, que é um talento vocal e musical excelente, incrível. Mas ela tem um olhar de pesquisadora, de repertório, de entendimento de história da música brasileira, da história da música mundial, que é muito simbólico. E ela tem um terceiro ponto, que ela é uma compositora foda. Ela tem um olhar sobre o mundo que é muito interessante. Mesmo nos momentos mais em que ela mesma está se repetindo, ela ainda é melhor que muita coisa que é feita, que é composta. É verdade. Porque ela tem um olhar muito interessante sobre essas coisas que são do cotidiano, essas banalidades, essas coisas simples. E eu acho que, além disso, ela também tem um olhar muito bom para resgatar canções que às vezes as pessoas tinham esquecido. E é o que acontece com Balança Pema, que é uma música do Jorge Benjor, que praticamente ele ignorava, mas que ela adapta de um jeito brilhante num disco que a gente vai falar ali pra frente. É o mesmo fato dos Novos Baianos, por exemplo. Ela é muito responsável pela redescoberta deles. É total ela. É 100% Sim, ela. tem muitas coisas que ela tá por trás desse olhar de novo pra música brasileira. E eu acho que isso também é um ponto crucial, que ali nos anos 80, esses artistas brasileiros, eles estavam meio que mirando muito lá fora o que era feito de técnica e de tecnologias e de coisas modernas e de outras coisas, e passavam a não olhar para
para esse passado brasileiro que tinha muitas coisas escondidas. Até porque a gente tem que pensar que quando a gente está falando de anos 80, a gente está falando que você precisava ter as mídias físicas das coisas para redescobri-las. Então, obviamente, esse trabalho de conhecimento da Marisa é de uma pesquisa de alguém que ama música, que ouvia discos, que comprava esses discos, que ouvia Carmen Miranda, que ouvia as cantoras do rádio, sabe? Acho lindo no MM quando ela vai começar a cantar e ela fala vivam as cantoras do rádio. Ai, tudo. Porque é uma formação muito basilar para basicamente todas as cantoras que a gente conhece. Porque assim, de Elisete Cardoso até a Adriana Calcanhoto, a Bethânia, a Gal, todo mundo passou por essa referência basilar das cantoras do rádio. Elas são assim, uma estrutura que tá na nossa espinha dorsal de quem ama cantoras. Perfeito. Só para fechar aqui, em 2007, na eleição dos 100 maiores discos da música brasileira feita pela Rolling Stone, numa lista que é bastante polêmica, tem muito homem envolvido, poucas mulheres, poucos nomes negros ali, mas o MM é um trabalho que aparece na 62ª posição, então ali marca o papel dela, tem outro disco também dela na lista aqui. E é só o princípio dessa jornada que a gente vai ter aqui. Renan Guerra, para fechar, eu quero perguntar a sua nota para o MM e se esse disco continua tendo o mesmo impacto ainda hoje para a música brasileira. Eu darei um 9.5, porque eu acho que ali no final tem algumas coisinhas que me perdem um pouco enquanto ouvinte mesmo. Mas eu ainda acho um disco excelente. Eu acho que ele é, como a gente falou aqui, simbólico de uma mudança de era, digamos assim, na nossa indústria musical. Eu acho que ele é um disco que envelheceu maravilhosamente bem. Eu acho que ele apresenta uma diversidade e uma complexidade de ritmos, de pesquisa, de repertório muito interessante. E é um disco que vale muito a pena a gente ouvir e olhar ali, fazer uma coisa antiga que se fazia antigamente, que é ler a ficha técnica e ficar olhando todo mundo que esteve envolvido ali, todo mundo que tá nesse repertório, que tá por trás da banda, de todas as coisas que estão em volta desse disco, porque também eu acho que é uma aula muito interessante. Perfeito, faço minhas as suas palavras, concordo plenamente. Acho que o fechamento ali ele é um pouco mais entroncado. Muitas das músicas ali no fechamento não são versões ao vivo, são versões de estúdio, né? Ela tem algumas músicas que estúdio, a própria Bem Que Se Quis é uma versão de estúdio ali que ela incorpora como se fosse ao vivo, né? Mas concordo plenamente com você. Eu acho que é um disco essencial, um disco fundamental para tudo aquilo que a gente vai ouvir de música brasileira até hoje, eu diria. Eu sinto que até hoje, toda semana tem pelo menos uma artista nova tentando emular a Marisa Monte dessa época, chegando ali pelo e-mail pra gente. Eu acho que esse disco é um nota 9, assim. Eu acho que ele é muito brilhante nessa abertura, o fechamento ali nem tanto, mas eu acho muito significativo o quanto ele aponta praticamente todos os caminhos do que vai ser a Marisa Monte dos anos 90, assim. E eu acho muito curioso o quanto o trabalho seguinte, que a gente vai comentar logo mais, ele é muito diferente desse, e o quanto o trabalho seguinte é ainda mais diferente desse. Então eu acho que esse trabalho é só uma prova da versatilidade e da riqueza da obra dessa, que pra mim é uma das maiores cantoras da música brasileira. O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em padrim.com.br/podcast VFSM. Por apenas R$5 por mês, o que não é nada, você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Acesse o nosso grupo fechado para assinantes e participa das gravações ao vivo. Eu sou @KleberFak no Twitter e no Instagram, e você também pode acompanhar o meu site musicainstantanea.com.br. Eu sou _Renan Guerra no Twitter, no Instagram e no TikTok. E é isso. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. Siga a gente na sua plataforma de streaming. Se você conhece alguém que é fã de Marisa Monte, compartilhe esse episódio com ele e espere que temos mais 2 programas especiais sobre Marisa Monte a caminho. Até a próxima edição do programa. Tchau, tchau. Tchau.